E aí, beleza, bebês, para mais um vídeo do canal. Esse vídeo é muito legal, tomara muito massa. E vamos aqui, né, do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, que eu moro aqui, né, e eu não sabia do que estava acontecendo, porque eu não assisto o jornal. Então, raramente eu assisto algum programa de TV, né, porque eu não dou muita atenção para isso. Eu gosto de assistir muito dorama, essas coisas de outros países, então eu sou meio do mundo curioso, né, o que tá rolando no mundo, né, quais são as novidades, né, novos entretenimentos. Então eu fico mais nesse negócio de ver muito comida, culinária japonesa, coreana, né? Eu gosto de saber muito sobre a vida das pessoas em relação a outros países. Então, a minha filha chegou da escola, né, apavorada, dizendo que os bandidos fecharam tudo, né, que não, pegaram os ônibus, sequestraram os ônibus e botaram nas vias, assim, para poder não passar a polícia nem nada, nenhum tipo de ajuda. Porque era uma operação da polícia, né, que os policiais fizeram um cerco para poder pegar vários bandidos, né? De uma facção aqui no Rio de Janeiro. É muito triste ver essa situação aqui no Brasil. E eu tava vendo, né, o cara do Ceará, né? O cara lá que governa o Ceará. Ele tava falando que o Rio de Janeiro não pediu a ajuda deles para poder atacar, né, as favelas aqui e acabar com o comando vermelho que dominou aqui o nosso Rio de Janeiro, né? Em São Paulo também teve essa operação também, caça, né, aos bandidos. Meu irmão mora lá, né, e também passou aqui na TV. Então eu fui dar uma olhada no que está acontecendo, né? E é muito triste ver a situação porque as pessoas que entram nesse tipo de situação são pessoas que têm sonhos, né, que queriam uma vida melhor, mas escolheu o caminho errado. E os policiais, por outra parte, também deixam famílias em casa, né, e tentam ali controlar a situação para que não haja uma guerra, né, no nosso país, né, e não venha a família dele também perecer. Então, muitos policiais nem querem estar nessa guerra nas favelas. Por eles, a favela se explode com o crime. Então, mas eles também têm filhas, né, mulheres em casa, e que se eles não controlarem né, esse tipo de crime organizado, né, acabar se proliferando no país, vai acabar matando muitas famílias inocentes, inclusive a deles, né? Então, passou na TV que o BOP não quis entrar na favela para poder, né, fazer essa operação, né? E eu entendo muito esse tipo do negócio do BOP não querer entrar, porque quando o BOP entra, né, sempre é a culpa do BOP. O BOP é isso, o BOP é aquilo. Então deixaram outro tipo de policial entrar, né? E porque o BOP ele usa o helicóptero que desce na favela, né? E dali ele começa de baixo para cima a fazer um cerco, né? E pega todo mundo. Como aconteceu na época aí que teve uma guerra aqui no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. E de novo no Morro do Alemão teve essa mesma caça, né, aos bandidos. Muita gente morreu inocente nesse meio, porque estava no lugar errado, com amigos errados, e quando a polícia fechou o cerco, né, morreu também. Então, muita mãe chorou, muita gente, muita mulher grávida chorando, né? Então, é muito triste ver essa situação. Já tive um primo que entrou nesse meio também, ele queria a vida fácil, né? E ele falava pra mim que trabalhar não compensava. Era o pensamento dele. Trabalhar não compensava, você ganhava muito pouco para ter uma vida boa, né? Então o crime para ele compensava. Então ele foi preso com drogas e arma, né? Tendo 18 anos aí. Não, ele tinha 17 quando ele foi preso, meu primo, de consideração. E quando a minha tia viu, né? Tava problema com câncer também. Ela tinha câncer e ele não era muito daquele neto ali, né? Que tava com a avó, né? Então ele era mais o neto que tava na bagunça. Então, todo mundo quis ajudar ele, a diretora da escola queria dar um emprego para ele no estágio, ele não quis. Né? Os amigos dele abandonaram ele porque ele entrou nesse meio. E como ele era medroso, né, e foi preso, né, então a minha tia, né, que é a avó dele, quis soltar ele de qualquer jeito, porque não queria ele na prisão. Então ele foi espancado na prisão, porque ele falou quem era o mandante, né, ali das drogas dele, né, porque gente medrosa não dá pra entrar nesse tipo de coisa, né. Ou você morre ali calado, né, ou se você entregar, você vai morrer de qualquer jeito. Então,
às vezes você mesmo falando, né? Ele falou para viver dos policiais, mas no final, né? Ele foi morto pelo cara que ele entregou. Então, é triste, né? Depois em seguida a minha tia morreu, não quis mais fazer quimioterapia, né? E acabou aí morrendo de câncer, né? De útero. Então, gente, é uma vida de ilusão, né? E eu trago aqui uma reflexão. É melhor ganhar pouco e viver bem, né? Assim, nas suas condições, que viver uma vida de ilusão e não chegar na sua velhice nem ver sua geração crescer. Não é no pouco que a gente se faz feliz, é no pouco que a gente aprende a viver, ter responsabilidades e ter empatia e amor com a outra pessoa que não tem muito, né? Então hoje eu tenho meu teto, eu tenho minha casa, comida na minha despensa. Tem às vezes que não tinha na minha casa quando eu era mais nova, não oferecia, né? Nunca entrei pro crime, nunca usei drogas, então meus irmãos também, né? Então é a escolha da gente, né? Teve uma época também que meu irmão também queria entrar nesse meio. Meu pai acabou descobrindo, deu uma chamada nele, né? Já os amigos dele entrou, né? Uns viveram, outros morreram, né? Viraram para Cristo. Então a vida da gente é de altos e baixos. Então você tem que aprender com os seus altos e baixos. E também eu acredito, né, que essa caça aos bandidos tem tudo a ver com a perseguição de Donald Trump com a Venezuela. Porque a galera sabe, né, e faz vista grossa em relação ao Lula e ao que ele vem fazendo, né, com o nosso dinheiro para o Hamas, né, e a Venezuela ali, os países, né, que são ditadores. Então sempre foi alertado pelos Estados Unidos que o nosso país estava sendo investigado sobre as drogas da Venezuela e os cartéis, né, de Maduro em relação ao Brasil, né? Então, e a ajuda que estava vindo daqui do nosso país para os países que estavam maltratando, né, os israelitas, né? Então, tudo tem a ver com o nosso país. Então, se os policiais não acabarem com esse tipo de coloio em relação ao Maduro, o nosso país será o próximo a conviver com uma guerra oceânica, né? Porque não só no nosso país existe navios com drogas, mas também o nosso país é feito de favela. Então, a polícia americana já está no Brasil e foi dito mês passado pelo Donald Trump. Então, se os policiais, né, do nosso país não fizerem uma varredura e não caçarem essas pessoas que estão por trás de Maduro aqui no nosso país, né, e não acabar com esse tipo de crime organizado, nós, civis, vamos ter que entrar numa guerra americana sem motivo nenhum, tá? Porque o nosso país ele não deve nada, né, ao Donald Trump, mas sim o nosso presidente Lula. Mas como somos civis e moramos no Brasil, vamos acabar como os venezuelanos, né, sofrendo uma perseguição política por causa de um crime organizado, né, que não temos nada a ver com isso, né, e vamos acabar morrendo aí, né, por causa de uma guerra de poder político, né. Então a gente sabe que a favela do Rio, de São Paulo, quem fornece isso são os próprios governantes, né. Eles fornecem as armas, países de fora fornecem as armas, ajudam as facções a terem mais poder, os líderes políticos fornecem tudo isso. Então é uma ilusão que eles ajudam o tráfico, tá? O próprio tráfico é enganado pelos próprios governantes, que os fornecem armas, né? Ajudam eles a ter força no crime, né? E no final eles são atacados pelos próprios governantes, que é a força policial. Então é uma ilusão, tá? Quem entra nessa vida é uma ilusão. Eu fiquei muito triste pelos policiais, pelos os bandidos que morreram, tá? É muita mãe chorando, é muito filho chorando por um pai que queria só dar uma vida melhor e entrou pro crime. É muito adolescente envolvido com a ilusão de ter mais, de ganhar vida fácil, como eu dei o exemplo do meu primo. Então é uma cidade que a gente está vendo que está se definhando, né? E cada vez mais, né? Que era uma cidade feliz, está vivendo uma cidade de terror, né? Antes era por causa do AI-5, a perseguição dos
militares contra os comunistas, né? E hoje os comunistas contra os democratas, né? E o crime organizado, né, contra os policiais. E aí tem que vir a polícia tentar parar esses caras para poder o Brasil não vir numa guerra dos Estados Unidos quando o cerco acabar com o Maduro. Então, tudo tem a ver com o nosso presidente Lula. Então, é uma guerra louca, né? Agora é uma guerra militar no nosso país, entre os policiais e as facções. Mas daqui a pouco é uma guerra política entre Lula e Donald Trump. O Lula é um idiota ilusionário que ele acha que fechando esse acordo com os minérios do Brasil vai parar o Donald Trump em perseguir o Brasil em relação às facções do Maduro, em relação aos cartéis que ele forneceu tanto para o nosso país quanto para o dele, né? E o Caribe está sendo atacado desde que os navios começaram a chegar lá no Caribe. Então foram mais de 5 navios bombardeados por Donald Trump. Então o que está acontecendo no nosso país, né? Essa investigação policial que dura quase um ano, né? E esse cerco veio da ideia em 6 meses, que foram isso que eles falaram na TV, que estão há 6 meses caçando esses líderes das facções, por causa que está fechando o cerco para Maduro, né? E não tem como, ele vai acabar sendo preso pela Interpol. Ele pode usar o que for para poder sair fora, né? E ter a ajuda da galera ali do seu país, com a ajuda dos milicianos que ele treinou, né? Para poder lutar contra a força americana. Mas o nosso país tem muita gente inocente, né? Existe muita favela aqui que fecha parceria com o Caribe. E o nosso querido presidente, só que não, né? Tem esse meio aí envolvido. E todo mundo sabe disso, né? Que as campanhas dele, como é que ele estava preso, né? E teve milhões para financiar para os artistas. Roubou o país de novo. Tem aí o negócio do INSS, que foi o irmão dele que patrocinou esse roubo, né? Que foi o irmão dele que estava pela frente do INSS dos velhinhos. E quando a galera foi acionar agora, né? Para que o irmão dele fosse investigado, ele foi lá, correu por aí pro STF para pedir que o irmão dele não fosse investigado, para que não caísse, né, o Lula aí no envolvimento do irmão dele, né, na campanha, né, dos artistas, né? Então é tudo um cerco fechado. Então eu creio, né, que os policiais estão com medo que venha uma guerra para o Brasil e por isso fecharam esse cerco aí contra o CV, né, que é o Comando Vermelho aqui do nosso estado, né, para que não venha uma guerra, né, desencadeada aí dos americanos contra o nosso país, né, porque ele disse, Donald Trump, na entrevista, que o Brasil, né, a América do Sul em si, né, em todos os países da América do Sul, tem a CIA envolvida. Então, deu um alerta nos militares brasileiros, né? Então, se eles não cercarem esse tipo de crime, vamos acabar entrando numa guerra. Então, não é isso que o Brasil quer. O Brasil quer paz com os americanos. Eles não querem ser caçados, não querem entrar numa briga contra os Estados Unidos. E o nosso país não vai conseguir vencer os americanos se a guerra se instalar aqui. Então é esse o medo dos policiais brasileiros, né? Em não entrar numa guerra contra os Estados Unidos para poder defender bandidos. Então o que eles preferem? Na minha visão, né? Do que eu estou vendo, da minha visão, não é o que os policiais falaram, é na minha visão como espectadora da guerra do Caribe, da entrevista do Donald Trump e do que está acontecendo no nosso Brasil, né? É uma caça ao crime organizado para poder não vir a guerra de Maduro para o Brasil. Então eu creio que é essa a ideia dos militares, em acabar com a raiz do problema, né? Que acabou o fecho lá para o Maduro. Quem é o maior apoiador de Maduro? É o Lula. E depois que o Donald Trump falou isso nas redes sociais, que vai caçar o Brasil,
que não importa quem seja o seu líder, que ele já tem uma visão feita do Lula. Então, mesmo que o Lula saia do poder, os criminosos que ele está caçando, ele vai continuar caçando. Porque está afetando o seu país. Então, nenhum presidente que é um democrata como o Donald Trump vai permitir que o seu país seja saqueado, doente, e que o crime se instale cada vez mais, né? Pelas fronteiras do México. Os venezuelanos invadem o seu país com drogas, com as mulas, e sabendo que o Brasil fornece um pouco desse tipo de conteúdo para o seu país, ele não vai caçar. Ele falou que já vem observando o Brasil desde o tempo da Dilma Rousseff. Então não é da agora que ele vem observando o Brasil. Só que agora ele conseguiu, né, sendo novo presidente de novo dos Estados Unidos, fazer um cerco com que o venezuelano, né, o Maduro aí, quase que não sai, o Maduro caia, né? É isso, o seu líder caia, né? Então é isso que ele falou na entrevista, que quer pegar os líderes que estão fornecendo a guerra para Maduro e os líderes em vários países da América do Sul, que ele está caçando de um por um, né? Então, quando ele tiver a certeza da localização de cada um, ele vai começar os ataques aos países. Então, ele já deixou uma guerra pré-pronta, né? Então, ele já avisou. Então, é isso que eu creio que os militares não querem que aconteça. Então, estão querendo acabar com o problema pela raiz, né? E isso não vai parar agora, não vai parar, porque enquanto a guerra na Venezuela estiver acontecendo, no Caribe, com os bombardeios, com a caça aos criminosos em relação à terra, que é contra os civis, que não tem mais militares venezuelanos encarando, né, o Caribe, mas sim milicianos que o próprio Maduro fez como seus soldados, né? E não sou eu que estou dizendo aqui, não sou eu que estou inventando. Foi anunciado na TV, na Globo News, na Jovem Pan, que foram os próprios civis que ele treinou como milicianos para poder ir para a guerra contra os Estados Unidos. E não durariam muito esses civis, porque não tem um treinamento americano e nem, né, a inteligência, né, ali artificial, que eles conseguem invadir qualquer sistema de qualquer país, né? E eles já fizeram isso. Quem lembra da época que um cara da CIA foi pego, né, e ele entregou, né, o Donald Trump, né, e o seu cerco aí em relação aos países. E esse é o cerco, gente. Eu acredito que a minha visão tá certa em relação ao que está acontecendo, né? E depois que foi descoberto que saiu do Porto do Rio o urânio, né, para poder ajudar lá o Hamas, o crime lá em perseguição às mulheres palestinas, né, por causa da burca, por causa de muita coisa que rolou naquele país, né? Até então eu estava achando que era uma perseguição meio idiota em relação aos palestinos, mas depois que eu vi, né, as mulheres muçulmanas ali chorando, as palestinas, né, pedindo socorro para os americanos. Então caiu a ficha aí do que estava acontecendo naquele país, tá? Eu só vi as meninas muçulmanas. Ela fez uma cruz na mão, que era como os países, né, ensinaram, os países americanos e o Brasil também, faz muitas dessas campanhas de socorro com uma cruz, um batom assim. E elas fizeram esse tipo de pedido na internet para que elas fossem libertadas do comunismo no seu país. Então foi aí que Israel entrou na briga. Aí depois foi para poder libertá-las, né? Depois foi o próprio país palestino que atacou Israel, querendo que dominar, né, ali o território. Todo mundo sabe, né, que Israel e os países ali aliados é como uma tribo, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que todos os países de Israel e vizinhos ali são tribos
distribuídas, né? Essas tribos, cada um tem um tipo de pensamento, né? Eu penso em Baal, em alguns deuses que alguns egípcios criou. Eu penso em Maomé. Eu sou de Moisés. Eu sou de Cristo. Eu não acredito em Cristo. Alá é o criador de tudo. Não existe Jesus, não existe Maomé, não existe nada. Então é alguma coisa assim do tipo que eles acreditam. E cada um tem a sua crença. É como se fossem igrejas diferentes. Então, exemplo, eu sou da quadrangular, a minha igreja não aceita a crítica da Assembleia. Então assim não funciona. Não gosto dos corinhos de fogo da Assembleia, acho meio ridículo. É tipo assim, entendeu? Meio briguinha que eles fazem. É como se fossem igrejas brigando por alguma coisa. No final, líderes com ódio de outros países, né? Líderes com ódio do seu próprio povo, né? Como está na Bíblia, no início da Bíblia, né? No Antigo Testamento, onde fala que, né, a família, a descendência do filho de Noé, né, que viu ele nu ali, depois que ele se embriagou na arca, que o seu próprio povo fariam eles de escravo. Então, a própria geração do filho de Noé seria escrava da sua própria nação. Então, não é diferente até hoje, né? Existem os países escravos ali do próprio Oriente, né? E, então, é isso que acontece até hoje, né? E no tempo de Cristo já existia esse tipo de perseguição política, né? Que tinha um nome, que eu esqueci o nome que eles davam na época, para esse tipo de invasores e destruidores da nação, né? Os famosos perseguidores, né? Os famosos milicianos, né? Os famosos bandidos aí infiltrados, né? Os espiões da época, né? Os espiões da época, que eram comandados pelos governantes. Então, se você ler a Bíblia ou ir a fundo na história do tempo de Roma, leia e procure saber sobre esse tipo de espiões que tinham na época, né? Eu aprendi isso assistindo história, né? Do mundo que tem na TV fechada. Então, se você não tem a TV fechada, mas você tem o YouTube, procure histórias do tempo de Jesus, que em relação à época de Roma, que você vai ver que existiam já espiões naquela época. E não é diferente do tempo de hoje. Existem espiões, né, infiltrados tanto em Israel como na Palestina, como em outros países, como no Paquistão, como no Afeganistão. Então existe muita coisa envolvida aí nesses países que é sobre espiões, né, e um querendo derrubar o outro. Então, como a Terra é Santa e muitos países vão para o Oriente, né, ver lá sobre Jesus, sobre a história dos profetas e muito outras coisas, acreditam que aquele país é milagroso e tal, então dominam aquela região para poder barganhar mais e mais dinheiro com a Terra Santa. Então hoje em dia não é mais Terra Santa como um mundo espiritual, e sim como barganhar dinheiro de pessoas que vão pela fé e fazem clipes, né, divulgam ali alguma coisa e atraem turistas para a Terra Santa. O túmulo de Jesus é um comércio, né? O antigo templo é um comércio. Então tudo hoje em dia na Terra Santa virou comércio. Então o templo de Salomão, né, está em ruínas hoje, mas continua sendo um ponto turístico. Então muitas pessoas acreditam que é muito pela religião. Mudou muito isso, não é muito pela religião, é mais pela barganha do dinheiro, né? Então na época dos fariseus e dos escribas já existiam esse tipo de comércio, né? Em relação de ganhar dinheiro do povo, enganar os turistas, né? Os estrangeiros, né, eram mais bem-vindos do que o seu próprio povo. Então não é diferente hoje em dia em Israel. Então, quando aconteceu esse bombardeio em relação à Terra Santa, né, lembra que na época que tirou aquele antigo presidente, que tirou os soldados da Terra Santa, muitas pessoas ficaram felizes, muitos americanos que queriam tirar seus parentes da guerra, né, contra os terroristas, mas muitos afeganistãos, né, israelitas, sofreram com isso e foram perseguidos, mortos, executados pelos grupos terroristas, né, e após os Estados Unidos saírem lá do Paquistão, de Israel e da Palestina, muitos países rivais entraram em Israel e começou a guerra ali na Terra Santa.
Então, quando Donald Trump voltou ao governo, ele disse que não teria ataque aos terroristas, mas se houvesse guerra e perseguição a Israel, ele entraria com toda a força militar. Então foi isso que aconteceu. Quando houve o ataque dos palestinos, né, do Irã contra Israel, os Estados Unidos entrou de novo na guerra. Né? Então não foi um ataque preditado, né? Foi um ataque que já veio planejado pelos palestinos e o Irã, né? E a Rússia estava envolvida, o Brasil estava envolvido contra Israel. Então, como é que os países aliados, né, desde a época da Segunda Guerra Mundial, que já existia aí, se você for dar uma bisonhada na Segunda Guerra Mundial, você vai ver que já tinham países aliados, né? Vai no Nostalgia do YouTube que você vai ver como foi a Segunda Guerra Mundial. Então você vai dar ali uma bisonhada do que aconteceu na Segunda Guerra, sobre os países aliados, né, que era a França, a Itália, o Japão, que era um país contra, né, os Estados Unidos, né, ele era um país aliado do Hitler, né, eram os países ali que era meio maluco na época, que ajudou o Hitler a matar pessoas e barganhar os países fracos ali, que ele achava que era fraco, né, e então quando ele topou com um país pequeno e teve ali que ter, né, que hoje que a gente conhece como ali o país acrecável, né, ali o país russo, né, que hoje é o pequeno país, né, que teve ali o bombardeio e hoje ainda vive em guerra, né, o antigo país ali, que eu esqueci agora o nome, gente, o país ali que teve aí os ataques da guerra, que começou, né, da Rússia, atacando esses países. E quando deu esse ataque, gente, já é lá da Segunda Guerra Mundial. Foi esse país pequenininho, né, que venceu Hitler, com a ajuda dos americanos aí, que veio a Itália brigando também, que era aliada, depois virou inimiga. E depois ele matou o líder, né, foi um traidor, Hitler. Então tem toda uma guerra aí entre esses países. Então, naquele tempo já existia os países aliados e os países não aliados. Teve uns que trocaram a casa, como a Itália, né, que não ia se meter, mas acabou se metendo na guerra. Então, depois foi a França. Então foi um mix ali de aliados. Então depois inventou esse país, a ONU, né, os países aliados contra a guerra, né, para não ter mais guerra. Então sim ter comunicação entre os países, para que não venha desencadear a Terceira Guerra Mundial. É por isso que existe a ONU. Mas no final acabou que a ONU também estava financiando essa putaria lá em Israel. Então estava debaixo da ONU, né, o túnel, né, dos terroristas, né, que tinha alguém ali infiltrado financiando tudo, né. Então, quando descobrir tudo isso, né, como é que os países aliados não iam se meter nessa terceira guerra que estava ali se desencadeando pelo Irã, a Rússia, né, e o Brasil e a China envolvida, né, e o gordinho da Coreia do Norte, né? Ele estava querendo arrumar uma briga ali mesmo, feia, né, com os americanos, e com uma boa conversa resolveu tudo, né? Ele parou o ataque contra os Estados Unidos, que eles também queriam fechar uma bagunça ali com os Estados Unidos, todo mundo sabe disso. A China, quando viu, né, a brigada feia ali pro lado deles também, em relação à taxação, também tirou o rabinho dele do jogo, né? Então vamos deixar só a Rússia se fuder sozinha, deixa a Rússia se ferrar sozinha com o Brasil, né? E foi isso que aconteceu, né? A China tirou o dele de campo, né? A Coreia do Norte também tirou o dele de campo. E ficou só a Rússia se fudendo ali como um traidor, né? E o Brasil piorou ainda mais, né? Sendo traidor do seu próprio povo, né? Tirou 6 bilhões para poder financiar o Hamas. Deu urânio para a guerra da Palestina. E agora, né? Descobriram que ele estava envolvido, né, com o Maduro ali em relação às facções do Caribe. Então, quando veio tudo isso acontecendo, né, a gente dá para ter uma noção do que irá acontecer no Brasil. Então, se a inteligência do Brasil não fazer um cerco, ou não tentar tirar a raiz do problema, vai ser uma guerra, uma terceira guerra no nosso país. E nós não aguentamos isso, né? Nós somos um povo calmo, brasileiro, sorridente, paz e amor, né? Existem essas guerras no Brasil e
o crime ele tá num nível tão absurdo que não dá mais para ir para casa nem voltar com segurança em relação a algumas coisas, né? Eu fico triste pelos criminosos, fico triste porque ela é uma vida que está sendo perdida, pelos policiais também que deixaram famílias em casa para poder lutar pelo crime, que foram mortos também, foram 4 policiais mortos, né? E vários bandidos ali, também tinham pessoas inocentes, né? Que estavam no lugar errado, com amigos errados, com pessoas erradas, né? Às vezes parou para falar com alguém e a polícia chegou e saiu matando. Então, é esse tipo de coisa que acontece que não deveria acontecer no nosso país. A gente tem leis que fazem a Constituição, mas o nosso querido STF, ele faz uma cagada toda vez que julga alguém. Ele faz uma cagada mundialmente conhecida. Então, dar voz a um presidente ladrão e corrupto para subir no governo é muita putaria. Prender um presidente que não roubou nem fez nada de errado em relação ao nosso país, só porque ganhou uma joia de um árabe, né? Só porque ele ganhou o presente do árabe, teria que devolver por lei no nosso país. É uma lei que existe na democracia do país, que o presidente que deixou o cargo não pode receber nenhuma joia, né? Aí fizeram essa palestra com o Donald Trump, com o Bolsonaro, né, para poder dizer que ele roubou a joia, mas isso aí ele ganhou, né, a joia, mas ele não podia ficar com a joia, né, ele teria que devolver, né. Eu achei injusto, porque se eu ganho um presente, como é que eu vou devolver esse presente? Mas como essa lei existe no nosso país, que tem que devolver o presente, né, ele saiu como que tivesse sido roubado, né. Uma coisa que eu ganhei não é roubo, né, mas para poder acusar do Bolsonaro de alguma coisa, disseram que ele roubou essa joia. E não é diferente, né? O comunismo, ele ataca as pessoas com as coisas que eles mesmos praticam, né? Como se chumbo trocado não dói, né? Mas uma coisa que é errado nesse país é que o crime sempre compensa em algumas coisas, né? Quando ele fez o roubo no país e quebrou a Petrobras, fechou uma dívida milionária aí, com vários roubos nos cofres públicos, né? Ele foi preso, aí depois chegou o maior judiciário do país, liberam ele como mudando a versão, alguma coisa assim, o local do julgamento para ele ser liberado. Então, e soltou muitas pessoas que foram condenadas por desviar milhões do país. E ele, que foi o pivô de tudo isso, né, não foi preso, ele é liberado e depois ainda é dito como novo presidente do país, que pode ser convocado para ser um novo presidente mais uma vez. Não existe disputar a presidência de um ladrão corrupto, não existe. Aí o cara que não fez nada do que ele fez não pode ser reeleito. Então é como a crucificação de Cristo. Libera o ladrão e condena Jesus, né? Tipo assim, Jesus já dizia que ele era o rei, né? Por ele dizer que ele era o rei, ele foi criminalizado, né? Marginalizado e também torturado e morto, né? Jesus. Só porque o Bolsonaro ganhou o título de mito e o Lula disse que nem ele ganhou esse título de mito, como é que o cara que chega do nada e já ganha o título de mito como se ele fosse o herói da parada, né? Então, ele teve ali um pouco de ciúme quando ele disse isso na mídia, né? E geral pegou essa fala do Lula, que ele tava com inveja do Bolsonaro por ser chamado de mito, né? E ser o cara ali aplaudido pela população brasileira. Então, quem é esse cara que eu vou tirar ele do poder? Então, ele já mostrou que ele tem ali fechamento com a bandidagem, o STF também, e não mudou nada, né? Então, o que o país é hoje é culpa deles. O que está acontecendo hoje no país é culpa do STF, é culpa do Lula, é culpa do crime organizado em relação a tudo. Mas, principalmente, não é nem do crime organizado, é culpa do governo, porque financia tudo isso. Então, é a ilusão das pessoas que
fazem esse tipo de coisa acontecer no nosso país, eles iludem, né? Porque eles são marginalizados, né? Só por morarem na favela. Então eles arrumam um jeito ali de saírem daquele tipo de vida, ou viverem aquele tipo de vida, mas de uma forma luxuosa, né? Não vou comprar carro de milhões porque não vou roubar, né? Usar carro na favela. Então eles roubam os carros elétricos, né? Hoje em dia é mais carros elétricos que são roubados. Vamos viver de luxo aqui na favela mesmo, montar o que tem que montar aqui na favela, né? Vou viver uma vida de luxo e pronto, né? Mas no final acaba, porque o governo dá isso e toma isso. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, dá aquela moral, né? E que vocês aprendam, né? Que tudo que vem fácil, vai fácil. E se você acha que o governo ajuda alguém, não ajuda ninguém, gente. Só ilusão. E ver aqui se vocês concordam com o que eu falei, né? Se é por causa de estar passando lá com o Maduro, né? Que o cerco fechou para Lula, né? E que ele tá com o rabinho aí com medo de ser também mais um criminoso aí da Interpol, né? Sendo caçado pelo Donald Trump. Depois que ele fechar os minérios com ele, né? Que foi um acordo com o Bolsonaro, mas como ele ganhou ali a eleição, esse é o único jeito dele pedir desculpa, né? Por ter ofendido os Estados Unidos.